2022 é o Ano Europeu da Juventude. Este tema é uma iniciativa da União Europeia que pretende colocar em evidência a importância da juventude para a construção de um futuro melhor, mais ecológico, inclusivo e também digital. É também o tema do programa de hoje. Sejam bem-vindos ao Somos Academia. Participação jovem, valores europeus, inclusão, igualdade, educação, emprego e cultura. São várias as temáticas relevantes e atuais na vida dos jovens que vamos abordar ao longo da próxima hora. Como é habitual neste programa, está connosco Ana Gabriela Cabilhas, Presidenta da Federação Académica do Porto, a quem agradeço a presença, muito obrigada. Está também connosco o João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e Desporto, muito obrigada também por estar aqui connosco no Porto Canal. E daqui a pouco vai juntar-se a nós Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal, também para partilhar connosco a sua visão sobre este assunto. Ana Gabriela, boa tarde. Então, começava por ti e, de facto, enquanto Presidente de uma instituição constituída por mais de 20 associações e que representa também mais de 70 mil jovens, foram anos difíceis, com muitas consequências para os jovens, fruto desta pandemia. O que é que significa, de facto, este ano ser dedicado à juventude? Olá, Alexandra. Antes de mais, dizer que é um gosto partilhar este palco contigo. Agradecer também a presença do Sr. Secretário de Estado por este programa que é especial para o setor da juventude, precisamente por destacar o Ano Europeu da Juventude. E este é um ano que, acima de tudo, creio que pretende promover a mobilização da atenção mediática, das instituições, dos decisores políticos e da própria sociedade, portanto, das pessoas, para o reconhecimento das prioridades da juventude e também de muitos dos desafios que se colocaram aos jovens. A União Europeia reconheceu precisamente os desafios que se colocaram aos jovens no contexto da pandemia. Hoje vivemos também um conflito no leste europeu que acaba por impactar qualquer país, independentemente da sua posição geográfica mais central ou mais periférica, já com o rendimento disponível das famílias menor, com o aumento dos custos de vida e que também coloca em causa a democracia e a liberdade, que é a única forma que a minha geração consegue, de facto, compreender e viver numa sociedade como a conhecemos hoje. E por isso mesmo, este Ano Europeu da Juventude não pode ser apenas temático ou simbólico, claro, e tem que ser consequente para que, de facto, haja um impacto na melhoria das condições de vida dos jovens e aqui em diversas áreas que certamente vamos ter a oportunidade de falar ao longo do programa, seja no acesso ao emprego, na habitação e em outros desafios, também na própria educação e que, de facto, nos convoca a todos a refletirmos e a agirmos para que os jovens consigam também melhores projetos de vida e, portanto, não há tempo a perder, até porque nesta fase já meio ano se passou e ainda há muito para concretizar. Sem dúvida, são temáticas que vamos abordar ao longo deste programa. O Sr. Secretário de Estado começava também por fazer a mesma pergunta. Qual é a importância e o que é que queremos que resulte, de facto, deste ano ser um ano dedicado à juventude? Antes de mais, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui, juntar-me ao vosso programa e desejar as maiores felicidades à Federação Académica do Porto. O Ano Europeu da Juventude foi uma escolha da Comissão Europeia e da União Europeia para que as governações dos Estados-membros colocassem as políticas de juventude nas suas prioridades. E governações nacionais, como também as governações locais. E até porque as políticas de juventude são transversais, todas as áreas do governo, do nosso governo, têm medidas ou dirigidas à juventude ou com impacto na juventude e, ao mesmo tempo, também trazer os representantes dos jovens, das várias gerações, para o palco das decisões. As políticas que são dirigidas aos jovens devem ser também decididas com os jovens e esse também é um apelo da Comissão Europeia e da União Europeia às governações dos Estados-membros. Já voltamos à conversa, até porque esta conversa é precisamente para os jovens, não é, que nos acompanham lá em casa. Antes do arranque deste programa, estivemos à conversa com Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal, que também partilhou connosco a importância da escolha deste tema para os jovens e ainda as iniciativas direcionadas a este assunto. Boa tarde, antes de mais, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de falarmos de um tema que é tão importante. A questão do Ano Europeu da Juventude, 2022, para a Europa, para a União Europeia, é o Ano Europeu da Juventude, foi proposto pela Presidente da Comissão Europeia, quando apresentou
o plano da Comissão para o desenvolvimento da União Europeia em 2022, quando foi feita esta apresentação no Parlamento Europeu. E aquilo que a Presidente Ursula von der Leyen disse exatamente foi que seria um ano consagrado à valorização dos jovens, por seu turno já abdicaram de tanto pelo bem dos outros, tendo em vista um período conturbado que passamos, de pandemia, em que os jovens ficaram em casa e ficaram privados de tanta coisa para proteger os adultos e para proteger os menos jovens. E, portanto, houve uma tomada de consciência de tentar informar todas as políticas europeias e de centrarmos a visão do desenvolvimento europeu à volta dos jovens. Portanto, é esta a ideia que subjaz à decisão de que 2022 seja o ano europeu da juventude. E, portanto, que ferramentas são essas que estão a ser postas em prática? São a vários níveis. O primeiro é a sensibilização dos jovens para participar ativamente na tomada de decisão e na construção europeia. E temos várias plataformas, há várias formas de o fazer. Aqui, concretamente, em Portugal, por exemplo, posso falar de algumas das iniciativas que a representação da Comissão está a desenvolver. Nós centramos as comemorações do dia 9 de maio com os jovens, associamos a uma universidade, neste caso foi em Évora. Temos vindo a fazer várias atividades em todo o país sobre as conferências do futuro da Europa e a envolver sempre jovens, com a Associação de Estudantes, com o Conselho Nacional de Juventude, com uma série de entidades e, portanto, associações comunitárias, a vários níveis, influencers. Temos tentado chegar aos jovens para os ouvir. Temos também agora, no final de agosto, o Summer Camp, que vai acontecer este ano nos Açores, em que recebemos mais de 300 candidaturas, das quais teremos mais de 40 jovens que vão participar no debate sobre a construção europeia. Portanto, temos, e obviamente sempre com muita interação com universidades e com vários sítios, como referido, associações de jovens. Temos uma plataforma muito específica, que é a plataforma das vozes, em que convidamos todos os jovens a deixarem o seu contributo, seja em vídeo, seja em mensagem escrita, em qualquer das línguas da União Europeia, sobre o que os preocupa e o que é que acham que pode ser feito para tentar solucionar essas preocupações. E, portanto, a primeira, e começaria por aí, o primeiro grande objetivo é envolver mais os jovens. O segundo, que é muito importante, é comunicação e diálogo. Ou seja, que não seja apenas envolver os jovens no sentido de os ouvir, ponto final. Não, é haver realmente um diálogo que é ouvir os jovens e transformar essas vozes em recomendações e como, digamos assim, traduzir nas vertentes das políticas que estão a ser desenhadas e trabalhadas. Depois é desenvolver instrumentos que facilitem esta participação dos jovens. Alguns deles já existem e têm tido imenso sucesso, é o caso, por exemplo, do Erasmus, que celebra este ano 35 anos de existência, vai continuar e cada vez mais alargado. É outros projetos, o projeto de solidariedade, também do Corpo Jovem de Solidariedade, mas são também projetos de financiamentos e de concessão, por exemplo, de créditos, como a Garantia Jovem, que permitam a jovens iniciar uma primeira atividade comercial, profissional. São programas como o Discover You, que permitem viajar por comboio e viajar nos países da União Europeia para conhecer melhor outros países. Portanto, há depois vários programas muito mais específicos na área da investigação, nas áreas da universidade. Portanto, são programas com financiamentos específicos que permitam e que possibilitem aos jovens um ingresso na carreira profissional, assumir alguns riscos e implementarem os seus sonhos. Depois temos outros programas e outros projetos também que visam troca de ideias de jovens de vários países, portanto, várias plataformas, esta como eu a que sugeri, mas há outros programas em que nós estamos também a desenvolver e, portanto, gostaria de aproveitar e convidar quem nos estiver a ouvir para visitarem os sites da Comissão Europeia e aqui da representação da Comissão Europeia em Portugal, para identificarem, de acordo com as áreas que se interessam mais,
para conhecerem mais em detalhe quais são as oportunidades de financiamento, de programas e as oportunidades para esta comunicação e para este diálogo que é tão importante. Mas sempre houve até agora uma preocupação com, de facto, todas estas temáticas que envolvem os jovens, ou houve aqui também um ponto de partida depois desta pandemia? De facto, era o parente pobre. Houve sempre uma preocupação com jovens, com os menos jovens, com as crianças, porque acima de tudo o projeto europeu, e acho que é importante lembrar, o projeto europeu é aquilo que nós quisermos fazer deste projeto. Sim, sim. E portanto vai depender daquilo que nós, como nos aplicamos, e a Europa, a União Europeia somos nós. E portanto, obviamente que os jovens, como todos os cidadãos que vivem nos 27 países da União Europeia, são o alvo, mas também são os agentes da construção da União Europeia. Este ano, 2022, houve uma sensibilização maior para a juventude, precisamente decorrente de tantos sacrifícios e de tanta coisa que os jovens perderam ou abdicaram para proteger os menos jovens, que se entendeu que é preciso agora, ser este ano e os anos seguintes, serem anos dedicados à juventude, ou seja, com instrumentos, com mecanismos que permitam aos jovens de explorar o seu potencial e de realmente não só serem ouvidos, mas participarem mesmo na construção europeia. Obviamente que muito importante, além do estudo, dos programas de intercâmbio, é também a possibilidade de estágios profissionais em outros países e de um arranque profissional, e é isso que estamos a trabalhar, portanto a tentar, com as políticas e com os instrumentos que existem, de prover mais possibilidades ou conseguir oferecer mais possibilidades aos jovens a nível europeu de realmente começarem com o seu futuro profissional. E já agora, quanto aos nossos jovens, no que diz respeito aqui a Portugal, que avaliação é que faz da participação cívica e também política, não é? Dos jovens portugueses? Bom, eu a minha avaliação é bastante positiva, é mesmo muito positiva. Nós assistimos, e agora com o desenlace trágico Sim. que aconteceu desde dia 24 de fevereiro, com a agressão ilegal e ignóbil da Rússia à Ucrânia, nós assistimos a movimentos de solidariedade e muito fomentados por jovens. Eu vi imensos jovens nas ruas, vi imensos jovens a oferecer a sua solidariedade, a receber pessoas vindas da Ucrânia, mas também a se manifestarem com aquilo que acham que deve ser o que deve ser feito. E, portanto, tenho assistido em várias universidades e em vários fóruns em que eu pessoalmente e mesmo colegas aqui da equipa têm participado com jovens, temos recebido questões muito interessantes, intervenções muito interessantes de jovens que conhecem e que sabem do que é que estão a falar. Isso eu acho que é muito positivo, porque nós precisamos de um olhar crítico do que está a acontecer no mundo, do nosso planeta, mas para ter este olhar crítico é preciso conhecer, não é? É preciso conhecer o que é o projeto europeu, é preciso conhecer os mecanismos internacionais para se poder ter uma opinião. E, portanto, todas as interações que eu tive até agora, não só nas universidades, mas mesmo com jovens que optaram por não fazer percurso universitário, tenho estado agradavelmente surpreendida. Mas claro, não chega, não é? Nosso trabalho não está feito. Temos que continuar e chegar mais longe, chegar a todos os cantos do país, para que os jovens se interessem realmente e que queiram debater e falar e contribuir para este projeto europeu. Doutora Sofia, foi um gosto tê-la aqui no Somos Academia. Muito obrigada pelo seu contributo e continuação do excelente trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, obrigada. Nós continuamos então aqui a nossa visão sobre a juventude e a nossa conversa aqui em estúdio. Sr. Secretário de Estado, de facto, o que é que significa celebrar a juventude? Porque falamos muito das dificuldades destas gerações atuais e surgem sempre comparações com as gerações mais antigas. O que é que preocupa os jovens atualmente? Bom, os desafios que hoje se colocam às gerações jovens têm que ser respondidos também pelo Governo. Claro. E por isso o Governo, como disse há pouco, tem estado a mobilizar medidas que são transversais a todas as áreas governativas. Essas medidas irão integrar o Plano Nacional da Juventude. O Plano Nacional da Juventude tem um horizonte de 2022-2024 e integra todas as medidas de todas as áreas governativas, desde a agricultura,
passando pela educação, pelo trabalho, pela saúde, até à política fiscal. Estamos a falar de mais de 400 medidas dirigidas aos jovens ou com impacto nas gerações mais jovens. E estamos a falar de um esforço orçamental gigantesco, mas que também representativo daquilo que é a prioridade do Governo, que é de apresentar medidas que respondam aos desafios das gerações mais jovens. Um jovem que inicia o seu ensino secundário por volta dos 15 anos de idade, mas em média sai de casa dos pais, emancipa-se em Portugal aos 30 anos. E nesses 15 anos, em que completa o ensino secundário, depois ingressa ou não no ensino superior, nós hoje temos 47% dos jovens portugueses com 20 anos frequentam o ensino superior, é uma percentagem que está acima da média europeia, é um bom indicador. Também reduzimos muito a taxa de abandono escolar nos ciclos de estudo anteriores, mas falta conseguir diminuir o desemprego jovem, continua a ser uma meta prioritária, como também melhorar, não só criar mais emprego para os jovens, mas também melhorar o rendimento do jovem trabalhador. Isso passa por melhorar os salários, mas também aumentar o rendimento disponível dos jovens. Claro. Aumentando o rendimento disponível, por exemplo, através do IRS Jovem, uma medida fiscal que é conhecida, que está em curso, como também para aqueles jovens que já constituíram família e têm os filhos em idade de creche, a gratuitidade das creches. Mas também o emprego digno, daí a importância da agenda para o trabalho digno, porque os jovens que completam o seu ciclo de estudos e estão à espera de se emancipar, de chegar à idade dos 30 anos, que em média é essa a idade de emancipação em Portugal, de saída de casa dos pais, muitos deles estão no trabalho informal e no trabalho precário. Mas há aqui algumas medidas que pecam por tardias, na sua opinião? Esta crise pandémica, as crises acentuam muito as dificuldades, e se a crise financeira internacional, que entre 2008 e 2015 veio acentuar e expor muitas dificuldades de várias gerações e de problemas estruturais do país, esta crise pandémica também acentuou. Não é por nada que, aliás, é por muito que a própria Presidente da Comissão Europeia e o Parlamento Europeu entenderam que a geração mais atingida pela pandemia foi a geração mais jovem. E, portanto, quer a Comissão Europeia, quer os Estados-membros e o Governo português estão mobilizados em criar essas medidas que diminuam o desemprego jovem, que criem emprego digno, que melhorem rendimentos e para que o processo de emancipação se faça muito mais rapidamente. E na política de habitação, o acesso à habitação, que é fundamental. Hoje os custos com a habitação pesam enormemente no salário médio de um jovem que ingressa no mercado de trabalho, e o mercado já mostrou que não responde a essa necessidade de diminuir os preços, de arrefecer os preços, quer na aquisição, quer no arrendamento, e está o Estado, através do primeiro direito, do Programa de Renda Acessível, a mobilizar, através do PRR, também do PT 2030, centenas de milhões de euros, milhares de milhões de euros este ano e nos próximos anos, para que tenhamos habitação pública que seja disponibilizada para as gerações mais jovens, para que o acesso à habitação seja muito mais fácil, o custo com a habitação pese muito menos, pese menos 35%, que é o referencial naquilo que é o rendimento médio de um jovem empregado. E sem dúvida que há problemas que se acentuaram com esta pandemia, mas há aqui também pontos e critérios que já eram preocupação dos jovens antes da pandemia. Sim, sim. Aliás, até dados recentes, portanto, do próprio Eurobarómetro, portanto, identificam como os 4 principais temas que deviam estar em cima da mesa no Ano Europeu da Juventude: o combate às alterações climáticas, aqui também uma preocupação acrescida com a saúde e com o bem-estar, a saúde física e mental, e entram depois também as questões do combate à pobreza e depois também o próprio combate ao desemprego jovem. Aliás, os jovens portugueses, quando se lhes questionam o que é que esperam do próprio projeto europeu também como prioritário, é precisamente o aumento do emprego digno e das oportunidades de emprego. E, portanto, eu creio que estas estatísticas nos dão também alguma orientação e expõem, pelo menos, as preocupações imediatas dos jovens portugueses para a melhoria da sua qualidade de vida e depois também para a própria construção do seu projeto de vida. E falámos aqui, o Sr. Secretário de Estado já elencou aqui algumas questões, nomeadamente do acesso ao emprego, e, portanto,
sendo eu estudante do ensino superior, e Portugal teve uma trajetória crescente no que diz respeito ao reforço das qualificações, também aqui dos mais jovens, e, portanto, depois de todo o investimento, muitas vezes da família, portanto, também investimento não só financeiro, mas depois também o próprio investimento de tempo, para muitos também um investimento de vida, é importante que depois haja esse retorno quando os jovens diplomados, portanto, transitam do ensino superior para o mercado de trabalho, e muitas vezes, sendo um primeiro emprego, tem que ser um primeiro emprego que seja também ele robusto e que seja um sinal positivo para a construção do seu projeto de vida. E, portanto, uma das minhas principais preocupações prende-se precisamente, e até com os números que têm saído relativamente a uma diminuição do salário real também dos jovens diplomados, para que não haja esta desvalorização por parte das famílias e por parte dos jovens, porque de facto tivemos um grande esforço no país para recuperar o atraso em matéria de qualificações, e portanto aqui o que se espera é uma trajetória crescente no reforço das qualificações, sejam em jovens, sejam depois também em adultos que já estão empregados e, portanto, e que podem também regressar à academia para reforçar a aprendizagem também ao longo da vida. E, portanto, acho que o emprego, não só as estatísticas os dizem, mas também a realidade do dia-a-dia assim o demonstra. E estamos bem colocados, não é, no que diz respeito à União Europeia, Sim. Nessa adesão. 47% dos jovens portugueses com 20 anos frequentam o ensino superior e a média europeia é de 42%. Mas estes jovens querem resposta, não é? Quando terminam claro que os sim, seus cursos. O ingresso no mercado de trabalho, trabalho digno, com uma remuneração bem acima daquela que hoje é a remuneração média dos jovens que terminam, concluem os seus estudos no seu percurso académico e ingressam no mercado de trabalho. E depois também resolver um problema, que é um problema capital, que é o acesso à habitação. O salário mínimo em Portugal tem subido todos os anos. O salário médio também tem subido, as remunerações médias têm subido, quer a remuneração média geral, quer a remuneração do trabalhador média do trabalhador por conta de outrem, mas nós temos visto que desde 2012, por razões que estão identificadas, o preço das habitações cresce acima do crescimento dos salários. Apesar do crescimento dos salários ser razoável e em alguns anos até estar em níveis elevados daquilo que é a média da União Europeia. E só uma forma de, como disse há pouco, de atacar esse problema. O mercado provou que não consegue. Tivemos medidas como os vistos gold, o crescimento do turismo, neste caso do alojamento local, contribuíram muito para o sobreaquecimento dos preços da habitação. E um jovem que conclui o seu percurso académico pretende emancipar-se, ou seja, sair de casa dos pais num curto prazo. Mas para o fazer tem que ter condições. Tem que ter condições, não só remuneratórias, não só de dignidade do trabalho, mas também no acesso à habitação. E as grandes medidas, aquelas que têm mais representação orçamental, são aquelas que se centram exatamente nessa área. Porque quando falamos de melhores rendimentos, não significa sempre melhores salários. Há pouco dei 2 exemplos. A política fiscal pode ajudar a melhorar o rendimento disponível, como também a forma como o Estado investe na educação, por exemplo, a gratuitidade das creches, como investe nos apoios sociais que vai dando ao longo do percurso de vida dos cidadãos, ou independentemente das dificuldades que vão enfrentando, diz muito também daquilo que pode ser a melhoria de rendimentos sem ser através unicamente do aumento dos salários. Mas é essencial também que as empresas portuguesas que se estão a afirmar no mercado internacional sabem que é através da qualificação dos seus trabalhadores. E para isso contribui muito estas jovens gerações muito qualificadas, que têm que ter um lugar nas empresas portuguesas e têm que ser pagos com outra recompensação salarial do que aquela que tem sido praticada até hoje em média. É isso que também que se pretende, que isto é um esforço em que o Estado tem que estar sozinho. O Estado tem que ser o farol, tem que ser o mobilizador, mas as empresas e o mundo empresarial, o setor das empresas tem que acompanhar. Eu julgo que isso, repare, nas últimas 2 décadas nós temos enfrentado crises que são crises sísmicas do ponto de vista do impacto que têm na economia e na sociedade. E isso também oferece mais dificuldades, mais resistências aos avanços destas medidas. E Portugal não é uma ilha no espaço económico e no espaço europeu. É verdade, o Eurobarómetro
deu-nos recentemente aquilo que é a perspectiva dos jovens portugueses sobre o curto e o médio prazo no projeto europeu. E depois há uma conclusão também muito interessante, porque este Eurobarómetro foi feito em março, logo após o início da invasão da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia. É que uma das maiores ambições também dos jovens portugueses é que haja paz. Valorizam muito a paz do espaço europeu, e isso diz bem da necessidade também dos valores que têm que ser promovidos em todas as políticas que as governações vão desenvolvendo, quer nacionalmente, quer localmente, quer no plano europeu. Ana Gabriela, parece que de facto houve aqui um clique para agora nos lembrarmos todos que temos que valorizar os nossos jovens e dar ainda mais atenção a estas temáticas. Porque, até aqui falávamos muito do associativismo, por exemplo, mas havia aqui assuntos muito importantes que agora foram abordados pelo Sr. Secretário de Estado, que estavam um bocadinho esquecidos. Sim, eu diria que sim. Aliás, recuperando um bocadinho até o que a doutora Sofia estava a dizer, que os jovens acabaram por ficar privados durante a pandemia e, portanto, ficaram também eles recolhidos. Houve aqui uma consciência que tinha que ser coletiva de todos, mas mais do que isso. Portanto, tivemos jovens e jovens também estudantes que frequentaram o ensino superior, que estiveram também na linha da frente, no combate à Covid. Claro. Outros que estiveram em diversas áreas também da própria investigação, seja na produção de viseiras, de máscaras, e depois toda a componente da própria literacia. E lembro-me, por exemplo, quando surgiu as primeiras também campanhas de sensibilização para a própria vacinação, os jovens estiveram sempre a dizer presentes, e por isso mesmo há aqui uma forte participação e uma consciência na construção, portanto, daquilo que é o coletivo e a própria sociedade. E, portanto, há essa responsabilidade por parte dos jovens. Mas depois, claro, que há um conjunto de temas que dizem precisamente respeito à construção dos seus projetos de vida, e é por isso também importante aqui devolver alguma esperança às novas gerações, e daí que este ano europeu da juventude seja um ano de Portugal e a própria Europa precisem precisamente para devolver esta mesma esperança, porque falámos aqui das questões do emprego e da habitação, e portanto quando têm emprego muitos deles são precários, e por isso mesmo há aqui esta instabilidade. Soma-se a isto também depois a dificuldade em constituir família, e portanto esse é outro dos grandes desafios que Portugal também enfrenta, e somar-se a isso as dificuldades na habitação, e portanto o próprio Estado da Nação dizia que também que entre os jovens, portanto o acesso à habitação também está ainda muito dependente das próprias condições económicas dos pais, e por isso sem o suporte parental a maior parte do salário é gasto em habitação, e o desafio da habitação, portanto começa-se logo a fazer sentido também quando estamos no ensino superior, com o desafio também do próprio alojamento académico, e por isso quando o estudante sai do próprio ensino superior, há esta expectativa de sair também de casa dos pais. Aliás, muitos deles até nem o faz durante o ensino superior. E, portanto, é preciso também aqui dar resposta a estas mesmas expectativas, e por isso mesmo, somando todos estes fatores, portanto, é daí que eu digo que é preciso dar resposta a estas expectativas e também a esta esperança para a nossa geração, porque, naturalmente, há uma ambição de construirmos o nosso projeto de vida, e há aqui estas questões de habitação que é necessário segurança e, portanto, suporte financeiro, e depois também as próprias questões da natalidade e da constituição da família, que são desafios importantes, e tal como aqui já foi também referido, portanto, Portugal apresenta um dos piores indicadores no que diz respeito à saída dos jovens de casa dos pais, e devemos estar mobilizados coletivamente para dar resposta a este desafio de emancipação e da própria autonomização dos jovens, que eu diria que é isso que mais queremos aos dias de hoje, e, portanto, esta resposta coletiva em várias vertentes que é preciso dar, e recuperando aqui também um bocadinho a própria questão climática, e também já se fala da ansiedade climática nos jovens há alguns anos, não é só nestes dias, portanto, mais quentes e sofridos como vivemos no nosso país, e por isso mesmo também há aqui uma sensação de que a geração anterior falhou na resposta à emergência climática, e, portanto, os jovens não podem baixar os braços. Portanto, é preciso, de facto, dar respostas para que o futuro também não fique hipotecado, e temos tido caras e vozes muito sonantes no que diz respeito ao combate às alterações climáticas, mas é também uma preocupação premente de muitos jovens, e, aliás, nós tivemos a questão dos incêndios, que é apenas a ponte do iceberg da emergência climática, e que tem que convocar a União Europeia como um todo, e depois cada Estado, naturalmente.
Houve muitos pedidos de ajuda à Federação Académica do Porto durante estes últimos anos. Continuam a existir. Durante a pandemia, agora também, portanto, nesta fase do Concurso Nacional de Acesso, as principais preocupações é o alojamento, portanto, que nos procuram, portanto, para perceber, depois também perceber ao nível dos próprios estudantes que poderão vir ser bolseiros, portanto, quais são os apoios disponibilizados ao nível da ação social, e também aqui uma nota positiva para a recente alteração ao regulamento de atribuição de bolsas de estudo, e, portanto, também dá aqui uma previsibilidade e segurança para, portanto, os estudantes que já tenham beneficiado do abono de família, do primeiro, segundo ou terceiro escalão, mas eu diria que estas são as principais questões. Outra que ainda não falámos aqui tem que ver com as respostas ao nível da saúde mental, e, portanto, muitas vezes já numa situação talvez mais limite, que há a procura também, estamos a falar entre pares, não é? Portanto, dos nossos colegas, também para perceber quais são as respostas que também existem na academia, e, portanto, há aqui um conjunto, portanto, também de literacia, não só também ao nível da própria saúde, mas um conjunto depois de respostas no terreno que é preciso, e valorizando desde já a saúde mental, que na minha geração já se fala mais abertamente sobre o assunto, e, portanto, há muito mais um espírito de não só de ajudar e, portanto, também de dar a mão à outra pessoa, e, acima de tudo, arranjar aqui ferramentas e mecanismos para conseguirmos lidar, portanto, com o mundo que está em constante mudança. Claro. Também na minha geração, portanto, também a questão da competição, de olharmos também para o erro, de saber aprender com o erro e, portanto, gerir todas estas expectativas, portanto, acho que também é muito importante, é um trabalho que deve ser feito desde, não só com os jovens, mas também com as crianças, e, portanto, ao longo de toda esta faixa etária, também dos 15 anos, e, portanto, é algo que também deve ser trabalhado também de uma forma não só da prevenção, mas depois também dos próprios cuidados de saúde. E já que falamos de saúde mental, o diagnóstico da juventude no nosso país é um bocadinho melhor, deste voto de esperança? Relativamente à saúde mental, aliás, nós temos, dos dados que eu pelo menos também estou recordada, relativamente ao suicídio, porque é a segunda principal causa de morte, e depois também um estudo da própria Fundação Francisco Manuel dos Santos, portanto, apontava que cerca de 22% dos jovens, creio não estar a ser imprecisa, já tentou ou pensou suicidar-se, e, portanto, acho que há aqui, são números que nos deixam em alerta, e que nos devem fazer olhar precisamente no nosso contexto, na transição do ensino secundário para o ensino superior, e depois já no ensino superior com o próprio acompanhamento psicopedagógico, portanto, durante este mesmo percurso, mas todas estas questões, portanto, a ansiedade climática, como eu falei, estas questões também dos desafios para a própria emancipação jovem, acredito que piorem estes indicadores. Sr. Secretário de Estado, no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência, conhecemos muito pouco medidas que dizem respeito à juventude. O que é que está a ser pensado nesse sentido? Ou o que é que poderá ainda surgir? No PRR e no próximo quadro comunitário, no PT 2030, muitas das medidas que eu falei têm lugar nesses instrumentos financeiros. A habitação, o alojamento estudantil, portanto, isto só para falar de temas que, como também a transição digital. Nós também temos aí um caminho para fazer, também nas gerações mais jovens. O Governo tem-se mobilizado com uma série de parcerias que levam a que o acesso à digitalização seja global do ponto de vista territorial, que as oportunidades sejam cada vez mais iguais entre os territórios mais deprimidos, os jovens que residem nos territórios mais deprimidos e os jovens que residem nos grandes centros urbanos, como também naquilo que é o avanço que tem que ser dado em termos do acesso às novas tecnologias, no caso concreto, na transição digital. Foi valorizada aqui a transição climática, que é um desafio global. O PRR concentra-se também muito nesse objetivo, e o PT 2030. Portanto, eu julgo que as decisões que estão nas mãos dos governantes locais e nacionais não podem desvalorizar, não podem excluir, não podem afastar aquilo que são as grandes emergências sociais, económicas e até ambientais que o país tem, e o espaço económico onde está inserido, que é a União Europeia.
Por isso, o PRR, sim, responde através dos programas que financia a muitas daquelas suas necessidades das gerações mais jovens, o PT 2030, o próximo quadro comunitário de apoio também, e muito daquilo que faz parte desses programas são as medidas que falámos há pouco, que não valerá a pena estar a repetir, mas que ajudam também a acelerar essas respostas. Quando falamos do acesso à habitação, desde o primeiro direito, passando pelo programa de renda acessível, nós estamos a falar de PRR, estamos a falar também de PT 2030, quando estamos a falar do Plano Nacional para o Alojamento Estudantil, que tem um objetivo ambicioso no horizonte de 10 anos, também estamos a falar de fundos europeus. Portanto, podia estar aqui a enumerar uma série de medidas e de objetivos que todos eles fazem parte, quer do PRR, quer do PT 2030. Por parte dos jovens, há este sentimento de que foram valorizados até aqui e de que há medidas que, de facto, vão surtir um efeito positivo para algumas destas temáticas que fazem moça, não é? Sim, sim, é verdade. Mas, primeiro, com a atribuição também deste ano europeu, acho que conseguimos depois vamos ter que fazer o balanço no final do ano, precisamente para percebermos em que nível também este ano foi efetivamente aproveitado no reconhecimento destas mesmas prioridades e depois da forma como também são traçadas as metas e os objetivos. Em matéria de educação, como eu disse, acho que fizemos um caminho importante ao nível, portanto, quer do acesso ao emprego, quer do acesso à habitação. Portanto, o Estado, ou o retrato pelo menos atual, portanto, traz de facto desafios, como aqui também já recordámos. Eu acho que também é importante que os jovens, e quando falamos no processo de incluir os jovens nos centros de decisão e o processo de auscultação, eu acho que tem que ser também mais do que um processo de auscultação, e é importante que não só as organizações de juventude, mas, portanto, as várias entidades que trabalham com o setor da juventude vejam de facto não só aquilo que são as suas opiniões, mas mais do que as suas opiniões, as suas estratégias, também as soluções, quando estas as apresentam, sejam vertidas como parte desta mesma construção, e falamos aqui não só ao nível local, também regional e naturalmente nacional. Portanto, não basta apenas dizer que ouvimos os jovens, é importante que depois haja uma aplicabilidade real portanto, das várias sugestões que são feitas. E, por exemplo, eu lembro-me no âmbito do PRR, até porque nós também estamos com um projeto, portanto, de construção também, ou melhor, de requalificação de uma residência, e, portanto, na altura não foi possível a nós, por exemplo, FAP, apresentar essa mesma candidatura enquanto entidade promotora, porque não éramos, portanto, reconhecidos para tal. Eu acho que são, pronto, estes pequeninos que vamos também aprendendo portanto, também com este percurso, e na altura acho que era importante também ter existido uma maior mobilização também das organizações de juventude, portanto, na própria, neste caso, execução também do PRR, e acho que isto seriam também sinais importantes. E, acima de tudo, olhar aqui para a política, que tem que ser transversal, e, portanto, não existir uma visão em vários agentes públicos, em que há uma visão às vezes mais segmentada, quase que arrumada em caixinhas, das várias políticas que dizem respeito à juventude, e é precisamente ao contrário. Precisamos ter aqui, primeiro, olhar para a realidade do que é ser jovem em Portugal, e depois, com isso, portanto, uma visão que de facto seja mesmo transversal e que vá buscar portanto, todas as dimensões que também aqui já fomos falando, e acho que isso é também importante, não só naquilo que é a visão, mas depois nos vários braços no terreno que depois também estão implantados, e nós temos alguns exemplos, seja com a GES, com o IPDJ, com o próprio IFP, e acho que isso é muito importante, porque a coordenação aqui é essencial para depois, para que os resultados depois sejam também efetivos no terreno. E o que é ser jovem em Portugal? Bem, eu acho que ser jovem, primeiro, é maravilhoso, porque é um período, portanto, da vida em que há uma capacidade de experimentação, de conseguirmos errar. É importante também, precisamente, não só identificar os problemas, porque os jovens têm que ter esta voz de identificar os problemas, também de exigir, não só os jovens, mas nesta fase é importante que isso seja também estimulado, mas depois também temos a capacidade, com um olhar crítico, de conseguirmos fazer parte da solução e de encontrar este processo de construção
construção. E depois é usar muito do talento também que cada um de nós traz e encontrar o seu propósito para contribuir para a sociedade da qual faz parte. E por isso mesmo acho que em Portugal acho que temos que ter orgulho na geração jovem que temos e que tem liderado pelo exemplo em várias vertentes. Claro que se eu falar aqui do associativismo estudantil, estou a pecar, não é, por ser portanto, a minha realidade diária, mas acima de tudo também no voluntariado, com jovens investigadores, com várias organizações, aliás, no RENAS, no Registro Nacional do Associativismo Jovens, são várias as entidades, portanto, que também diariamente, portanto, provocam também a mudança em Portugal, no bom sentido, e, portanto, acho que ser jovem é precisamente isso, e ter esta garra, força e energia, claro, não só para olhar o presente, mas também para conseguirmos projetar o futuro, e, portanto, o futuro não tem que ser não é o destino, e, portanto, pode ser muito daquilo que nós também quisermos que ele seja, com criatividade e com arrojo, que também é característico, portanto, desta idade, e é bom que o espírito jovem se mantenha ao longo de toda a vida. Já falamos aqui 2 vezes do associativismo estudantil. É levado a sério, Sr. Secretário de Estado, no nosso país? Bastante. Posso dar os números daquilo que é o apoio que é dado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude ao associativismo jovem. São mais de 1.300 as organizações de juventude e juvenis que recebem apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude, apoio não só para a sua atividade regular, mas para projetos que se enquadrem naquilo que são as prioridades políticas do Governo para o setor. Como também a Agência Erasmus, Juventude, que tem hoje um orçamento muito superior ao que tinha em 2021, por força daquilo que são os meios mobilizados pela Comissão Europeia para o programa Erasmus, consegue apoiar mais de 400 organizações de juventude no país. Estamos a falar de um programa que é um êxito, aliás, a principal referência que os jovens no Eurobarómetro assumem como um dos projetos europeus dirigido às gerações mais jovens. Portanto, é o referencial da União Europeia para a juventude. Hoje os jovens, através do programa Erasmus, viajam pela Europa, contactam com outras realidades, outras culturas, outras dinâmicas. Isso valoriza-os muito também, não só como cidadãos, mas também como futuros profissionais. Portanto, com estes números, posso também dizer que, através da Agência Erasmus, vamos conseguir em 2022, através também destas organizações de juventude, apoiar um conjunto de jovens nos programas da Agência Erasmus Juventude, e 20% desses jovens são classificados como jovens com poucas oportunidades. Eu gostaria também de abrir aqui um parêntese para chamar a atenção que um dos principais desafios é recuperar ou trazer esses jovens que, ou por força das poucas oportunidades que surgem nos territórios onde residem, ou porque o mercado de trabalho não os absorveu quando decidiram ficar pelo ensino secundário e não ingressar no ensino superior. Também. Exatamente. Competências, oportunidade, porque hoje, quando se fala de educação, fala-se de educação, formação e qualificação, que é algo contínuo, dar aqui uma perspectiva de continuidade ao longo dos vários ciclos da vida e também dos vários ciclos da juventude. E para isso também o próprio PRR e também o PT 2030 contribuem muito, não só, como eu falei há pouco, com a digitalização, mas também com a formação profissional, e é importantíssimo, do ponto de vista social, que esses jovens que hoje têm poucas oportunidades possam ingressar rapidamente no mercado de trabalho, com as mesmas condições que falámos há pouco dos jovens que concluem o seu ensino superior, também procuram ter uma perspectiva de ingresso no mercado de trabalho que deve ser correspondida. Também esses têm que rapidamente, e também quer o Governo, quer as medidas do Plano Nacional da Juventude, quer também o PRR e o PT 2030, a esses também que são dirigidas muitas medidas. Queria fazer um apontamento muito importante, que é, na perspectiva do que disse a Sra. Presidente da Federação Académica do Porto. O Plano Nacional da Juventude não é só uma compilação das medidas, são 434 medidas, 2022-2024, que representa o dobro do anterior Plano Nacional da Juventude. E estamos a falar de uma verba superior a 2.000 milhões de euros para 3 anos. Isso diz do interesse, do esforço, da vontade
e da prioridade do que é a juventude para o Governo. Mas, acima de tudo, tão importante como definir as medidas é acompanhar a execução das medidas. E ter os mesmos jovens ou os seus representantes que ajudaram a construir as medidas, acompanhar a execução das medidas, não só porque muitas delas são dinâmicas e dependem muito da realidade que se vai alterando, por força até de impactos externos, não só de circunstâncias do nosso território, e por isso é que existe uma coordenação de acompanhamento às medidas onde estão os representantes das organizações de juventude. Mas temos algum resultado da eficácia deste programa, deste plano? O plano vai-se, penso que até ao final do mês é aprovado no Conselho de Ministros. Será apresentado publicamente. Neste momento, termina amanhã, precisamente, a fase de consulta. Nós enviamos o plano para o Conselho Consultivo da Juventude e para os seus representantes. E no Conselho Consultivo da Juventude temos diversos representantes de organizações de juventude muito representativas e estamos a receber os contributos, mas os contributos com base no Plano Nacional da Juventude. Vamos analisá-los, certamente iremos incorporar muitos desses contributos e levaremos a Conselho de Ministros e depois o Governo apresentará publicamente aquilo que são as medidas, as mais 400 medidas para as gerações mais jovens, como disse, que vão desde a agricultura, desde as medidas para os jovens agricultores, claro, até a política, passando pelo trabalho, pela educação, pela saúde, pelo ambiente, até a política fiscal, onde temos necessidade, por exemplo, o IRS jovem. O IRS jovem é uma medida eficaz do ponto de vista da melhoria do rendimento de um jovem trabalhador que terminou o seu ciclo de estudos, mas tem só 1000 contribuintes, jovens contribuintes que aderiram à medida, ou por falta de informação, ou por introduzir aqui automatismos que são necessários com a ajuda da Segurança Social ou até das instituições de ensino superior, e por isso é que isto é transversal, não é só transversal por causa dos impactos, é também pela coordenação, para a eficácia das medidas, para que elas atinjam um público jovem muito abrangente e muito numeroso, para que tenha impacto também nas suas vidas. O que é que pode significar este plano? Sim, aliás, eu vou só aqui, precisamente até com essa questão da possível falta de conhecimento. No caso do ensino superior, os gabinetes de inserção na vida ativa, portanto, devem estar muito mais atentos a estas questões e, portanto, dar esse suporte, esse apoio para os jovens finalistas e que estão a terminar o seu ciclo de estudos e, portanto, de facto, isto requer um esforço conjunto. Relativamente também ao próprio plano e, portanto, vertendo aqui diversas áreas e, portanto, também respondendo aquilo que é ao desafio que é lançado também aos jovens e, portanto, naturalmente que não só numa fase inicial de se proporem medidas fazem parte de uma estratégia, mas também naturalmente aqui algo que também exige mais responsabilidade aos jovens, que é precisamente esta monitorização, este acompanhamento também constante, podendo introduzir também sugestões de melhorias à medida que não só o tempo vai passando, mas também respondendo às várias mudanças que vão surgindo. Aliás, o passado recente prova-nos precisamente isso, não é? Portanto, das mudanças constantes que vivemos e muitas vezes também elas surpreendentes. E depois a avaliação global que deve ser feito no final de cada plano, como qualquer estratégia, e, portanto, percebendo onde é que é possível melhorar, incrementar e propor mais ou adaptar medidas quando assim tem que o ser, e, portanto, também na área da juventude, tal como a Porta 65, tal quando falamos também do próprio Garantia Jovem, há um conjunto de programas, o próprio IRS Jovem, o que é que pode ser também acrescentado precisamente para aumentar o universo de beneficiários. Claro. E, portanto, isso há aqui uma coordenação. Menos, não é? Sim, exatamente. Facilitar, pelo menos. Nomeadamente, a Porta 65 é um bocadinho restrita a determinados jovens pela sua exigência de critérios e se calhar deveria também ter essa avaliação. Sim, o objetivo é chegar a 2026, até o final do mandato do Governo, com o dobro do número de beneficiários face a 2021. Claro. É evidente que algumas restrições significam limitação orçamental, que é alocada ao programa, mas hoje o programa é essencial e faz a diferença na vida dos seus beneficiários. E se consideramos e concluímos que ele é eficaz e é necessário, então o Governo tem que investir mais no programa, e isso está a fazer ano após ano. E o objetivo é que em 2026 tenha o dobro dos beneficiários. Sr. Secretário de Estado, só para terminar um minutinho, que visão e prioridades é que tem para o setor da juventude? E uma palavra também para os nossos jovens já agora. As prioridades estão muito naquilo que tem sido a nossa conversa,
Mas, acima de tudo, os jovens portugueses têm o direito de continuar a sonhar com um percurso profissional risonho, de sucesso, e, sobretudo, podem confiar no futuro. E podem confiar que a sua vida pessoal e profissional e familiar tem lugar em Portugal, e para isso devemos contribuir nós, governantes, com as políticas que dirigimos, não só para o crescimento económico, para o desenvolvimento económico, para a coesão social, mas também para aquilo que são as medidas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das gerações mais jovens. E já agora um apelo também para que os jovens possam, de facto, fazer parte deste Ano Europeu da Juventude, não é? Também é importante. Sim, portanto, é importante que os jovens se envolvam na construção do Ano Europeu da Juventude, porque é feito também para eles e, acima de tudo, porque Portugal precisa também do nosso talento, dos nossos sonhos, que também são importantes, dos nossos projetos, e por isso há também um conjunto de iniciativas aos quais os jovens também podem, portanto, estar atentos e, precisamente, construir para estar envolvidos na construção deste Ano Europeu da Juventude, e da nossa parte também cá estaremos a fazer a nossa parte, e portanto também a FAP tem estado envolvida com um conjunto de iniciativas, portanto, para de facto darmos destaque a este ano e, acima de tudo, ao setor da juventude. Estão sempre de portas abertas, não é? Para receber qualquer jovem. Exatamente. Muito bem. Foi um gosto ter-vos aqui no Somos Academia. Obrigada. Muito obrigada por esta conversa. Espero de facto que muitos jovens consigam ficar agradados com esta visão e ter esta esperança então no futuro, como dizia muito bem. Muito obrigada. Foi um gosto. Muito obrigada. Ora, nós ficamos por aqui no Somos Academia. Agradeço também à representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Moreira de Sousa, pela disponibilidade neste programa. Foi um gosto também poder contar com a vossa presença. Obrigada pela sua companhia. Fique desse lado e não deixe de acompanhar o Somos Academia aqui no Porto Canal.